Olá, pessoal. Então, estamos começando aí mais uma correção, tá? Hoje é de língua portuguesa. Vamos começar na página 7, é a aula 3. O tempo em que se passa as histórias. Reflexão sobre a língua, tempo verbal. Então, pessoal, nós vamos fazer uma correção aí dessa atividade, tá? Para a gente poder até, né, quem sabe fazer uma revisão aí também, tá? Então, vamos lá. Hoje nós estamos usando, eu estou usando aqui a apostila que está no Google Sala de Aula. Então, se porventura, né, quem conseguir entrar no Google Sala de Aula aí, de repente você está aí numa, né, foi para casa de um parente por algum motivo, né, e você de repente está longe do seu material, você pode recorrer, né, a esse livro virtual, tá? E fazer a sua atividade do dia sem, sem precisar perder aquele dia de aula, certo? Lembrando, pessoal, que isso aqui é só para ajudar, tá? Você precisa cuidar muito bem do seu livro, não pode perder o seu livro, tá bom? E é preferível que você faça as atividades no livro, tá? Ok? Porque aí fica registrado lá, tudo num lugar só. E eu digo assim até, quando você fizer pela, pelo livro virtual, quando você chegar em casa, passa as respostas no livro, né? Vai lá e passa as respostas no livro, tá ok? Para você deixar registrado lá a sua atividade do dia, certo? Então vamos lá. O que vamos aprender? Nesta aula você vai aprender sobre as palavras que mudam de acordo com o tempo das histórias, ok? Então, outro dia nós fizemos um estudo sobre o que seria substantivo. Lembra, Ludmila, o que seria substantivo? Sim, O que era substantivo? Era o nome eu lembro que a gente das o nome das coisas, né? O nome de tudo. Tudo que você olhar aí ao seu redor tem um nome. As roupas, as coisas que você está usando, né? As partes do seu corpo, né? As cores, tudo tem nome, né? Então, nós chamamos esses nomes de substantivos. E aí, cada substantivo ele tem uma qualidade, ele tem um, né? Por exemplo, né? A menina, bonita, né? Então, bonita já é um adjetivo, certo? Então, quando você tem um substantivo, todas as qualidades que você pode dizer sobre esse substantivo é chamado de adjetivo. Agora nós vamos ver sobre o tempo verbal, certo? Nós vamos estudar sobre o tempo verbal. Não podemos esquecer que uma coisa está relacionada à outra, tá? Quando a gente for fazer esse estudo aqui. Então vamos lá. Ludmila, você quer ler? Se quiser ler, é só me avisar, tá bom? Quer ler a primeira carta é escrita pelo estudante? a carta. Isso. Que tá aí, São Paulo, É, 23 de abril de 2019. Quer continuar? sério. Então vai lá. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professor ou professora. As três ciandeiras e o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para o professor. Escreveram Escrever. depois de terminado o texto, refizeram e combinaram de ler para uma turma do primeiro ano. Tá, Vamos revisaram, fazer tá? Não é refizeram, é revisaram. Pode continuar. Vamos fazer? vamos fazer
Vamos fazer uma reescrita também. Um beijo. Ok, Sabrina, 3 terceiro ano. Ok, só que aí é uma pergunta, ó. Vamos fazer uma reescrita também, né? Ela tá perguntando, tá mandando ali uma carta para a professora, né? Então aí nós fizemos a leitura da primeira. Opa, só aqui que é um pouquinho, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque ele é muito rápido aqui para mudar as páginas. Aí tem a segunda carta, olha só, eu vou ler agora, tá bom? Olá, professor, né? Vou colocar como professor. Olá, professor. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças farão uma reescrita dele e, para isso, elaborarão um planejamento com os episódios e depois ditarão para o professor escrever. Depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Francisco, terceiro ano. Ok? Prestou atenção nas formas como foram, né, foram colocadas? A carta da Sabrina e a carta do Francisco, elas são muito parecidas. Certo? Você consegue ver, elas são parecidas, mas elas têm algumas diferenças. Você consegue ver algumas diferenças nessas duas cartas? Sim, algumas palavras. Por exemplo, assim, o que que muda nessas palavras? Da primeira carta, fizeram. Fizeram, quer dizer que está no passado. Olá, João. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Que fizeram, né? Que está no passado. E na outra carta? Farão. Farão no futuro. Então, assim, ó, na primeira carta, muito bem, na primeira carta está dizendo que já foi, já aconteceu, né? E na segunda Sim. carta vai acontecer ainda, né? Não aconteceu, estão planejando fazer, né? Então tá bom, vamos lá. O que as cartas de Sabrina e Francisca têm em comum? Agora nós vamos ver o que elas têm em comum, certo? Eu sei. O que seria, João? Pode falar. A turma e o conto. Ok, muito bom. A turma e o conto. Muito bem. E agora, o que tem de diferente? Diferente. O que tem, ô Ludmila, que você estava falando agora? Pode falar, Ludmila, não escutei, eu acho que cortou um pouco, mas pode falar. Algumas palavras. Certo, tem algumas palavras. Uma, lembra que a gente falou que na primeira carta uma já aconteceu e na outra iria acontecer, né? Uhum. Então a gente pode colocar assim, ó. Uma relata o que já aconteceu e a outra o que vai acontecer. Ponto final. Certo? Então, o que tem de igual seria a turma e o conto, né? E o que tem de diferente, uma relata o que já aconteceu e a outra o que vai acontecer. Certo? Sim. Querem copiar aqui ou pode apagar? Para passar para a próxima página. Pode apagar. Eu já fiz isso aí. Eu não tô conseguindo chegar, que tá muito pequenininho. Tá bom, peraí. Hora de gravar, nem percebi. Pessoal, também tem outras coisas, tá? Que a gente pode colocar que é diferente. Por exemplo, a primeira carta foi escrita pela Sabrina, a segunda foi escrita pelo Francisco. A gente também pode colocar isso, tá bom?
Não precisa ser somente o que está aqui. O que você achou de diferente também conta. E aí o pessoal pode comentar também, tá, pessoal? Pode comentar aí no vídeo, aí embaixo, o que que você achou, né, de diferente, mais coisas de diferente. A gente registrou o que a gente comentou aqui, né? Mas você pode fazer o registro, qualquer registro que você achar aí, tá certo? Pessoal, vocês podem perceber que tem alguns cortes aí, tá? Eu não deixo passando, gravando ao vivo direto, porque senão depois o vídeo fica muito comprido. Para quem acompanha aí, sabe que pode dar pausa, que pode voltar, né? Então, eu vou cortando, assim, alguns momentos que a gente precisa parar aqui, esperar um colega corrigir, tá bom? Aí eu vou parando a gravação. Vamos lá. Grife as palavras que foram escritas de forma diferente nas duas cartas. Que efeito essas palavras causam nos textos? Então, vamos voltar lá. Então, aqui, ó. O grifar, gente, é passar um tracinho embaixo, certo? Então, eu vou até usar aqui, ó, uma ferramenta aqui para grifar. Então, vamos lá. As Três Fiandeiras e o conto preferido de uma turma do segundo grau, do segundo ano. Até aí tá igualzinho, né? Aí falou assim, ó, as crianças fizeram. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Acho que tá amarelo, não tá muito bom, não. Acho que eu vou colocar verde. Pronto. Não dá pra ver nada. Fizeram. Ó. Não E dá no pra ver. outro aqui, ó, farão. Ó. Não dá pra ver. Farão. Certo? Não dá pra ver. Não dá pra ver Não ainda? dá pra ver mesmo. Então tá Não. bom. Não. Vou tentar deixar Tá mais muito perto. pequeno. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais perto sem perder o foco aí. Deixa eu ver. Opa. Acho que assim dá, né? Vamos lá. Conseguiram? Estão conseguindo ver melhor agora? O texto? Não. Aham. Vamos ver. Se virar o celular de lado, fica melhor? Fica melhor, Ludmila? Você que virou? Ficou melhor? Eu já virei. Ok. Ainda não dá pra ver. Ok, vamos ver agora, ó. Tá mesmo, Dá pra mas ver ele tá agora? no passado. Fizeram Tá. e farão. Agora dá. Ah, que bom. Fizeram e farão. Uma reescrita dele. Para isso, elaboraram, ó. E aqui no outro, elaborarão, ó. Um planejamento com os episódios e depois ditaram, olha. E aqui, ó, ditarão. Para o professor, igual os dois, escrever. Depois de terminado o texto, revisaram. Ó. E aqui o outro, revisarão. E combinaram. E combinarão. Ó, tá de acordo com o de vocês aí? De ler para uma turma do primeiro ano, também foi a mesma, né? E aí, vamos fazer uma reescrita também, aí embaixo, vamos fazer uma reescrita também, certo? Aí, então, agora, pessoal, vou precisar, porque eu vou mudar a tela, então eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês já anotaram aí? Já grifaram quais são as palavras? Que aí vocês vão me ajudar agora, tá bom? Sim. Oi. Eu circulei. Não tem problema, pode ser, não tem problema nenhum, pode circular mesmo. Mas toda vez que falar grifar, é isso, pessoal, é passar esse tracinho do lado ou passar um marca-texto em cima. Ah, professor, mas eu circulei. Também vale, não tem problema, tá bom? Também vale. Vamos lá? Então agora eu vou limpar aqui a tela para poder descer para a próxima, certo? E agora vocês vão me ajudar. Então agora nós já fizemos, né? Grifou, né? E aí a pergunta, que efeito essas palavras causam no texto? O que você acha, João, que essas palavras causam? Eu acho porque assim, ó, tá fizeram.
Fazerão. Farão, né? Farão. E o que isso muda no texto? Uma eles já fizeram e a outra eles farão. Que a professora fez. O outro não. É o tempo que as coisas aconteceram, né? Foi o tempo em que as coisas aconteceram. Então, na primeira, já aconteceu. Na segunda, eles estão planejando fazer ainda, vai acontecer. Então, vamos colocar assim, ó. Essas palavras. Pessoal, se o de vocês estiverem mais ou menos assim, né? Só veja se está dentro do nosso raciocínio. Não precisa copiar igualzinho o professor está fazendo, tá? Mas se tiver aí dentro da resposta, tá? Essas palavras mudam o tempo em que as coisas acontecem, certo? Então, quando muda essas palavras que a gente grifou, que estão diferentes no texto, eles mudam o tempo em que as coisas acontecem. Então, uma já aconteceu, né? Ela está contando, olha, a gente já fez, ó, isso aqui já aconteceu, né? E a outra, o menino está falando que vai acontecer, ele está planejando, não sabe direito nem se vai acontecer mesmo, né? É um planejamento, está no futuro, certo? E o outro está no passado, já aconteceu, certo? Então, pessoal, mesma coisa, hein? Que nem eu falei, tem corte aqui para não ficar muito grande o vídeo, mas vocês podem voltar, pode pausar para copiar se for preciso, tá bom? Vamos lá, agora vocês vão me ajudar. Então, agora copie as palavras no quadro a seguir. Agora nós vamos colocar essas palavras aqui nesse quadro. Agora, da Sabrina, quem vai me ajudar é a Ludmila. Ludmila, fala para mim as palavras que a Sabrina usou, que elas são, que aparece diferente no texto da carta do Francisco. Que a gente grifou. Isso. Fizeram. Fizeram. Qual outra? Ó, mas tá tudo maiúsculo, só um minutinho, desculpa. Agora sim. Fizeram. Ok. Próxima. Elaboraram. Elaboraram. Depois. Ditaram. Ditaram. E depois. Revisaram. Revisaram. E depois. Combinaram. Combinaram. Certo? Combinaram. Agora, vamos lá. São só 5, né? Isso. Isso. Agora vamos lá. O do Francisco, quem vai ditar para mim, quem vai falar para mim é o João Vitor. Vai lá, João. As palavras que foram grifadas. Elaboraram. Elaboraram. Elaborarão. Ok. Farão. Oi? Farão. Farão. Ok. Ditarão. Ditarão. Combinarão. Combinarão. Ok, falta uma. Meu não tem não, só tem 4. Então, anota aí, ó. Combinarão. O dele tem 4 só? Acho que não, tem 5, né? Tem 5 os dois. Tem 5, né, Ludmila? Revisarão. Oi? Sim, revisarão. Revisarão. Ah, revisarão. Muito obrigado. O combinarão já foi. Professor, revisarão. Pronto, agora está correto. Certo? O que vocês podem perceber aqui, ó?
entre uma e outra. Ó. A Sabrina, as palavras dela estão no passado. E o Francisco as palavras estão no futuro. Ele está pensando em fazer ainda. Ele está se programando para fazer. A turma está se programando para fazer. Qual é a diferença aqui, Ludmila, que você consegue ver dessas duas? Entre o que está no passado e o que está no futuro. Que a carta da Sabrina termina com M. Isso, muito bem. Olha aqui, ó. Termina com M. Vou até pôr mais fininho aqui, para não ficar tão, ó. Termina com M, ó. AM. Certo, ó? AM, ó. Certo? E a E do a carta do Francisco? Francisco A-O-U. Isso, Uau. ão. A gente chama de ão, ó. Isso mesmo, ó. Ele termina com ão. Ó. Isso mesmo. Então a gente precisa guardar essa informação. Certo? O pessoal que está copiando aí pode dar uma pausa, tá? Se quiser. Mas a gente precisa guardar essa informação de que quando está no passado, que já aconteceu, a gente escreve com AM. Quando vai acontecer, quando a gente está planejando ainda, a gente escreve com ão. Certo? Então a gente não pode confundir os dois. Tá certo? Ok? Vamos passar para a próxima aqui embaixo? Continuar a leitura. Então vamos lá. Limpei aqui. Pronto. Vamos seguir a página agora. Olha só. Essas palavras são classificadas como verbos. Verbos são palavras que podem ser escritas com diferentes terminações para combinar com quem fala. Por exemplo, ele escreveu. Eu escrevi. Eles escreveram. Certo? Os verbos também sofrem alterações que indicam tempo. Presente, que acontece agora, passado, que já aconteceu, e futuro, que vai acontecer. Aí está escrito aqui, ó, assinale a alternativa correta. Os verbos da carta de Sabrina indicam que a reescrita já foi feita, a reescrita ainda será feita. E aí? O que será que aconteceu lá na Sabrina? A reescrita já foi feita. Ó, oralmente dê exemplos que justificam a resposta. Então vamos ver aqui, ó. Né? Ela falou sobre as 3 fiandeiras, as crianças fizeram uma reescrita. Ela falou das crianças que fizeram uma reescrita. Então isso quer dizer o quê? A reescrita já foi feita? Ou ainda será feita? Já foi feita. Certo. Então, os verbos, ela indica que uma turma já foi feita, né? Que numa turma já foi feita. Então, a reescrita já foi feita. Então, assim, pessoal, nós temos que prestar atenção numa coisa. Se a gente pensar que a Ludmila, ou que a Ludmila é? Que a Sabrina, tá? Ela está falando da turma do segundo ano. Então, o segundo ano já fez. Só que ela perguntou assim, ó, a Sabrina de que ano que ela é? Qual é o ano da Sabrina? Ela é do segundo ano? Ela está falando sobre a turma do segundo ano. A Sabrina é do segundo ano? Não. Não, ela é Ela é do terceiro ano, certo? Do terceiro ano. Então, assim, a gente tem que entender que ela está contando que o segundo ano já fez. E ela está perguntando para o professor se a turma dela, que é do terceiro ano, também, né? Vamos fazer uma reescrita também? Então, assim, ela está perguntando para o professor se vai fazer a reescrita. Então, ela não sabe se vai, certo? Então, aqui, ó, os verbos, né, da Ludmila, ela está falando do segundo ano, indica que a reescrita já foi feita pelo segundo ano, perdão, pelo segundo ano, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó,
o meu xizinho aqui, certo? Ó, vou colocar aqui o meu xizinho. Ih, aparece aí? Acho que não, né? Tem que aumentar aqui a quê? minha... Deixa eu colocar aqui e aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Eu tô vendo Então, quer dizer que a Eu tô errado. reescrita já foi feita pelo segundo ano. Oralmente, dê exemplos que justifiquem. Quais foram os exemplos que a gente viu? Que indica que já aconteceu. O que aconteceu é que fizeram. Isso, são as palavras, são os verbos, né? Fizeram, que mais? hum, Oi? Elaboraram. elaborar, Elaboraram, isso. Que mais? Só mais uma. ditaram, Isso, ditaram. ditar. Então, eles já fizeram, né? A reescrita. fizeram. Isso. Vamos para a próxima aqui, tá? Professor, Olha lá. Oi, pode perguntar. quando o senhor estava fazendo, o senhor falou que a carteira era minha. É, então. Troquei a Sabrina pela Ludmilla. Vamos lá. Os verbos da carta de Francisco indicam que a reescrita já foi feita ou a reescrita ainda será feita pelo segundo ano? Já foi. Será Será feita, a reescrita ainda será feita, ó. Então é essa aqui, ó. Na carta do Francisco, ele indica que ainda vai acontecer. Não aconteceu. Então, quais são as palavras mesmo que indicam isso? Farão. 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 Ó, só o farão já mostrou, né? Só o farão já acabou com a nossa discussão aqui, ó. Porque, ó, então eles farão ainda, né? Não foi feito. Farão. Então, ó, só aí já mostra pra gente claramente que, né, vai ser feito ainda. O que mais? Mais um exemplo, por exemplo. Ditarão. Ditarão, né? E mais uma só, Ludmilla? Elaborada. elaborarão. Isso, ok? Então aí, pessoal, nós fechamos aí essa aula 3, tá ok? Mostrando que, além daquilo que a gente estudou substantivo, que é o nome das coisas, certo? De tudo que a gente olha, tudo, né? Ou coisas, tudo que a gente dá nome, né? Seja ela concreta ou abstrata. Concreta, o que seria uma concreta? Por exemplo, celular é um substantivo concreto. Você olha para o celular aí, você está vendo. Agora, um substantivo abstrato, amor. A gente consegue desenhar um amor? Consegue ver o amor? Né? A gente não consegue, a gente imagina como seja, né? A gente tem indícios através de demonstrações, né? De carinho, demonstrações de respeito, né? Então aí você tem uma ideia do que seja o amor, mas ele não é concreto, você não vê o amor. Você representa às vezes com um coração, né? A gente vai representar o amor, vai mandar uma carta para a mamãe, por exemplo, para a vovó, coloca ali um coração, né, para representar o amor, né? Então esses são substantivos. Depois nós vimos que todo substantivo, né, ele tem um adjetivo, que é uma qualidade, certo? Então, por exemplo, árvore, árvore velha. Então, olha só, o substantivo é a árvore. Qual é a qualidade dela? Velha, velha é o adjetivo, certo? E aí, a gente pode dar outros adjetivos também. Árvore frutífera, né? Aquela árvore que dá fruta, em vez de ser uma árvore que só dá sombra ou madeira, ela dá fruta também, né? Pode ser árvore grande, né? Então, tudo isso que a gente está falando, grande, frutífera, velha, tudo isso são substantivos, tá? E hoje nós estudamos o quê? Verbos, tá? O que que os verbos, como é que os verbos nos ajudam nas nossas produções de texto? O verbo indica um movimento, certo? Ele indica um movimento. E o verbo também, ele pode sofrer mudanças
de acordo com a pessoa, né? Nós vimos aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Nós vimos aqui em cima, ó. Ó, ele escreveu. Tá vendo, ó? Ele escreveu. Vou até aumentar aqui, ó, pra gente ver mais, ó. Ele escreveu. Você não pode falar ele escreveram. Ou ele escrevi. Né? Então, um jeito de você ver se é verbo ou não, se você tiver em dúvida, será que essa palavra é verbo ou não? É que ela muda, ó, ela sofre alteração de acordo com a pessoa aqui, ó. Quem, ó, está indicando o verbo, ele muda, ó. Ele escreveu. Eu escrevi, ó. Opa. Eu escrevi, ó. Eles escreveram. Certo? Ó. Então, o verbo ele altera de acordo com a pessoa. E ele altera também de acordo com o tempo. Se já aconteceu, o verbo escreve de um jeito. Se vai acontecer, o verbo escreve de outro. Se está acontecendo, já escreve de outro. Entenderam? O verbo hoje. Tem alguma dúvida quanto ao verbo? Ao uso do verbo? O de hoje é tranquilo, né? Então tá ok. Vou me despedindo aí do pessoal de casa, tá? E qualquer dúvida, já sabe, né? É só mandar lá no Google Sala de Aula, tá? Ou então mandar lá no WhatsApp, tá ok? Então, até mais. Deixa eu ver aqui se eu paro aqui. Opa! Estou gravando ainda agora.